Hoje nós temos a alegria de receber aqui entre nós, para as nossas entrevistas culturais, uma pessoa que tem uma carreira magnífica, esplêndida, porque ela escreve e vive a poesia, o teatro, o romance, o ensaio. Ela tem 3 cursos universitários, colega, fez Direito na Universidade de São Paulo, fez Filosofia na PUC, é doutora pela Escola de Comunicações da USP, na ECA, mas tem uma carreira maravilhosa. Mas quem tem que falar é ela, né? Eu tenho a grande alegria de entrevistar Renata Palottini, minha confreira da Academia Paulista de Letras. Renata, muito obrigado de você comparecer aqui para conversar com a gente. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Eu sei que é um momento excepcional na vida de cada um de nós. Ser chamado por um grande amigo, como eu sou e considero você também, e poder falar a respeito do seu trabalho, a respeito das suas dúvidas, a respeito das suas alegrias. E aqui eu estou para fazer isso. Então, Renata, conta como é que você começou a escrever. Foi uma coisa de infância? Ou como é que começou essa sua vocação para a palavra? Deve ter sido de infância, porque na minha casa havia um velho, já era velho naquele tempo, cabide, daqueles de se pendurar chapéus. E eu escrevi, quando comecei a escrever, devia ter 6, 7 anos, com algum instrumento pontiagudo, eu quero ser escritora. Estava lá. Minha mãe ficou muito brava, porque eu raspei todo o verniz da peça, mas ela não estragou, engraçado, ela não raspou isso. E, claro, eu comecei a fazer isso que estava prometendo ao cabide, eu comecei a fazer nas escolas, onde eu inventava jornais, inventava revistinhas, ou se elas já existissem, em algum caso elas já existiam. Na Faculdade de Direito havia um jornal já muito conhecido dos alunos. Eu me apresentava e dizia, eu sou poeta. E começava a escrever coisas e publicar lá. As coisas da juventude, da adolescência, né? Mas eu fui fazendo isso foi me dando um treino e um amor maior ao que eu escrevia. Aquilo que eu escrevia, que hoje em dia eu sei que não era bom como qualidade, mas era uma maneira de pôr para fora as minhas angústias, as minhas dúvidas, os meus descobrimentos, tudo. Eu fui pondo para fora através dessas publicaçõezinhas, até que, a uma certa altura, eu fui trabalhar na tipografia Palottini, que era de meu avô, que me pagava salário mínimo para menor, porque o velho era fogo. E eu descia, naquele tempo ainda eram as máquinas impressoras mesmo, e eu sempre que tocava o sinal do café dos operários, eu descia, olhava tudo aquilo, perguntava coisas, mexia, sujava o dedo na tinta, até que eu resolvi publicar um livro lá. Eu falei, mas eles publicam um livro de outras pessoas, por que não da Renata, né? Claro. Que é neta do dono. Opa. Aquilo me deu uma alegria. Você não imagina pegar aquele primeiro livro que saiu daquela máquina, cheirar, eles tinham um cheiro de tinta especial, né? Cheirar e dizer, puxa vida, meu livro, acalando. Gostoso, não? Muito bom. E o teatro, Renata, como é que foi? O teatro foi mais tarde. Eu comecei a frequentar teatro de verdade, porque a gente ia ao teatro quando era menor de idade, era uma coisa... Você ia a circo, eu fui muito a circo. Você ia a circo, então ia... E havia peças, né? Havia um teatro no circo, Sim, né? sim, eu frequentei o Arrelia. O Teatro do Arrelia, ele tinha teatro. O circo Arrelia, né? Ele tinha teatro no próprio circo. Os melhores circos tinham alguma coisa de dramático. Mas depois eu comecei a furar para entrar no TBC. E aí é que eu comecei a descobrir teatro mesmo. Então, Renata, você sabe que eu acho o teatro uma escola e uma experiência de vida maravilhosa. O meu pai, que era operário, ele teve um grupo dramático, teatro amador. Ensaiava em casa. Então, eu até tenho um álbum em que ele era ensaiador, declamador, protagonista, diretor, era tudo, né? Claro. E eu era o mascote. E os ensaios eram em casa e eu ficava embevecido de ver
né? Aquele pessoal decorando as falas, interpretando. Quando eu comecei a trabalhar em escola de magistratura, eu tentei fazer psicodrama para os juízes jovens, para que eles pudessem interpretar papéis. Por que não uma hora ele ser o preso, outra hora ele ser o delegado, outra hora ele ser o promotor? Por que já fazer uma blindagem, ele ser só juiz? Mas você sabe a resistência aqui no nosso meio, né? Então foi considerado assim como alguma coisa exótica, folclórica, uma utopia, e eu não consegui. No entanto, seria excelente. Não teria sido interessante? Eu, às vezes, houve um tempo que eu ia muito ao tribunal para ver júri. Eu achava que é extremamente dramático, né? É um teatro extremamente dramático. Que eu achava aquilo que me impressionava, me agradava. E claro está que, por exemplo, os advogados, os procuradores, que vestiam aquela toga e se moviam naquele espaço e tinham que dramatizar a história. Sim, o direito era retórica, claro. Né? Então, sempre foi. Apelar para o juiz, chamar a atenção do público, eles pediam a atenção do público, eles trocavam ideias conflitantes, é claro. Ideias conflitantes, não, senhor, não é assim e tal, senão eu não estaria aqui. A palavra pela ordem, né? É uma coisa extremamente dramática. E você conviveu com pessoas, assim, maravilhosas, né, no mundo do teatro, assim. Quem é que marcou mais você? Porque você teve peças interpretadas por grandes nomes aí da dramaturgia. Foram vários, né? Nas aulas foram Décio de Almeida Prado, que era maravilhoso, Sábato Magaldi, Alberto da Versa, Anatole Rosenfeld, que era um grande Você professor. fala dele com muito carinho. Era um grande professor e uma grande pessoa. E outros, e depois o contato com atores e atrizes, né? Entre os que a gente admirava fora e os que, de repente, foram fazer o curso e que hoje em dia são grandes atores e atrizes, né? Às vezes eu fico olhando a televisão, principalmente, né? Porque muitos deles foram para a televisão. E eu fico vendo, meu Deus, são os meus colegas. Esse foi além do meu colega, foi meu aluno também, Paulo Betti. Paulo Betti foi meu aluno. E vários outros assim. Gente que hoje em dia está em bom nível já trabalharam em coisas minhas, inclusive, vários deles, né? Renata, eu estava vendo a sua biografia, que é riquíssima, né? Quantos livros? Você sabe quantos livros você chegou a escrever? Olha, escrever, nem. Agora, os publicados mesmo devem estar por mais de 30, viu? Porque, tem mais, Renata. Acho que tem mais até, porque tem de tudo, né? Tem poesia, tem prosa. E eu vi um que eu não encontrei o exemplar, mas eu fiquei muito curioso, A História do Juiz. O que é isso? A História do Juiz. É um juiz que, no seu exercício, no exercício da sua profissão, se coloca à disposição da justiça, mas que, de repente, ele percebe que ele está sendo minado por uma série de dúvidas, por uma série de coisas que o atormentam muito e que ele não pode se considerar mais digno de estar naquela linha única em que ele tem que se equilibrar. Então, ele refaz a vida dele. Que bonito, né? Eu acho que os juízes, os jovens, deveriam ler esse livro para... Está às ordens. Está num volume grande, editado, se não me engano, pela Perspectiva, é uma boa editora. Se chama Teatro Completo. Que bom. Porque hoje, não só o teatro, ele ficou difícil, né, para aquele que escreve a sua primeira peça, quer fazer com que ela seja encenada. Há todo um esquema de dificuldades, né, Renata? O teatro está num momento de grande crise. O pessoal de fora ainda não se deu conta, mas nós estamos num momento de crise muito séria. Se você for verificar o número de espetáculos que ocorrem em São Paulo num fim de semana, é impressionante. Tem mais de 50, 60. Só que você procure o nome do autor da peça que vai ser encenada, não existe. Porque os textos estão sendo feitos em conjunto, criados em conjunto por todo o grupo que trabalha. Ele apresenta opiniões conflitantes, naturalmente, e das quais não se fez ainda um bom estudo para tirar uma linha, de maneira que você não sabe muito bem para onde vai aquilo, está num período em que está se fazendo
experiências, está se tratando, tentando pegar a atenção do público, mas não está se chegando verdadeiramente a alguma coisa que vai permanecer. Sim. Disso tudo que está sendo feito, eu aposto que nem 10% vai permanecer. Que pena, não é? Você ficou mais na Espanha, mais aprendendo teatro espanhol. Como é que foi isso aí? Foi que, a certa altura, eu ainda estava advogando, ainda estava com o escritório lá na Liberdade, na Avenida da Liberdade, funcionando e tal, e sempre já escrevendo poesia, já e publicando, já e começando a escrever teatro e tal. E eu me candidatei a uma bolsa de estudos. Não achava absolutamente que tinha chance. E, de repente, tive. Que bom. Eles me chamaram para me concederam a bolsa, era uma bolsa de 1 ano inteiro, à Universidade de Diplomacia. Tem um nome outro que eu não estou lembrando agora. Relações eu deveria estudar temas relacionados com relações exteriores. Fui eu, falei, tudo bem, vamos, sempre é bom, eu estou aqui, vou aprender uma série de coisas. Tinha já o diploma de Direito e tal. Cheguei lá, me apresentei na secretaria, as pessoas me olharam, estava lá, eu estava já matriculada e tal. Um olhou para o outro e disse, mas aqui não podem se matricular senhoras. Falei, mas como? Vocês me deram esse papel, está escrito aqui, que eu posso frequentar o curso. Não, mas a senhora infelizmente não pode. Aí foi aquele lelé, todo mundo, meu Deus, e agora o que nós fazemos? Então chamaram o reitor. O reitor disse, tendo em vista esse equívoco, a senhora agora pode escolher a faculdade que quiser. A senhora não vai fazer esse nosso curso aqui, mas escolha. Eu escolhi literatura, letras, evidentemente, né? Foi muito bom. Tive ótimos professores, tive gente com muita paciência, com muita delicadeza para tratar com um estrangeiro. Com certeza foi aquilo que me deu injeção de teatro. A partir daí você disparou. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a escrever a sério teatro. Eu vi um lançamento essa semana interessante. Pai, conta a tua história. Vô, conta a tua história. Assim mesmo, é uma autora holandesa. E ela sugere que você pergunte para a sua família como é que foi, de onde veio, né? Porque hoje não é aquela história de faustos e de acontecimentos. Sim, claro, e de datas, não é? Tem a história de cada um. Eu tenho um texto gravado por um primo meu, com o meu avô contando, meu avô Palutini, contando como ele chegou. Ele desembarcou no Rio de Janeiro, não foi nem em Santos, foi no Rio de Janeiro, não sei porquê. E o que ele fez, como foram as primeiras horas, os primeiros dias. Era a época da Febre amarela? A febre amarela, era a época da febre amarela, quer dizer, uma série de coisas interessantes falado por ele. Né? Que beleza, falado né? por ele, eu preciso retomar resgatar isso aí. Preciso, né? Sim, preciso. E eu sei que você tem histórias de família maravilhosas, porque uma vez você já me contou. E Colônia Sicília, você deve ter usado muito da tua história. Claro, e nesse familiar. livro agora, o País da Utopia, nossa, a morte do meu outro avô, pelo outro lado materno, eu sei como ele morreu, fui ao lugar onde ele morreu, conheci o lugar em Jarinu, perto de Campinas, perto de Bragança. Perto de Jundiaí. Perto de Jundiaí. Jarinu, um lugarzinho, né? Fui lá, procurei, encontrei o atestado de óbito, só que não se sabe o corpo dele onde está. Atestado de óbito, cartório. Claro, atestado de óbito, cartório. Eu tenho a cópia. Não, foi uma coisa muito engraçada que eu conheci, isto mesmo, eu vou contar para vocês, que vocês não sabem. Eu queria o atestado de nascimento de meu outro avô, que nasceu num outro lugar, que não meu avô paterno. Meu avô paterno nasceu em Roma. Esse nasceu num lugar pertencente à província de Le Marche. É um lugar chamado Macerata. E quem for italiano por aí... Que nome pesado, né? Macerata. E aí eu fui lá, eu estava com aquela minha amiga Yara, que ela também é descendente de italianos e tudo, monaquense ela era. E aí dissemos, o senhor pode conseguir tal coisa de um monaquense, assim? O homem disse, pois não, senhora, pode ir. Por favor, faça um passeio aí pela cidade, que depois a senhora vai ter notícias. Eu voltei,
demos um passeio, fomos à igreja. Quando voltamos, ele tinha já a cópia do atestado de nascimento e mais umas outras cópias dos movimentos dele. Inclusive, quando ele saiu para vir para a Europa, ele teve que pedir licença para vir para a América. Para a América. E eu disse, puxa, o senhor já está pronto? Tá, muito obrigado. O quanto é que eu lhe devo? Ele disse, absolutamente, é uma alegria para nós lhe darmos esse documento. Bonito, né? Renata, você está falando com o pessoal que trabalha com direito. A sua experiência no direito, como é que foi? Olha, eu tinha um colega que já estava com o escritório aberto, só que ele tinha 2 salas no escritório dele, aí na Avenida da Liberdade, na esquina. Aí fui eu lá para outra sala, que pertencia a ele, ficamos com uma sala de espera comum e tal. E aí eu disse, bom, o que eu faço? Como é que eu faço? Contei para todos os meus amigos e conhecidos que eu estava advogando. E falei, então vou começar com direito de família, né? Porque, é claro, mulher, isso tu faz, meu Deus, mais de 50 anos, o que é que eu estou pensando, né? Vamos lá. Aí, um dia, passaram-se 2, 3, 4 dias, não acontecia nada. Aí um dia chegou uma senhora, já de uns 50 anos, que tinha sido enviada por uma outra senhora, que conhecia outra senhora, não sei o quê. Eu mandei entrar, sentar, ela era portuguesa, que falava português. E eu disse, pois não, minha senhora, então conte como é que foi. Bom, para encurtar, ela estava sendo maltratada pelo marido, apanhava do marido, o marido andava bebendo demais, possivelmente tinha suas aventuras, mas ela tinha apanhado e isso não podia ser. Eu disse, não pode ser, absolutamente não pode ser. Fiquei muito brava, revoltada, né? Era a primeira vez que eu via coisa assim, carne e osso aqui na minha frente. Aí eu disse, a senhora vai fazer o seguinte, a senhora sabe que agora a senhora é minha cliente, vá, está aqui o meu cartão. A senhora vá para casa, quando o seu marido chegar hoje à noite, a senhora diz, você não pode, tu não podes mais fazer-me isto que fazes. E a senhora mostra o cartão e diga que a senhora agora está sendo defendida e que o seu caso vai ser levado à delegacia e onde for necessário. Ela disse, muito obrigada, muito obrigada. Pegou o cartão, quanto é que eu lhe devo? Disse, não, senhora, por enquanto a senhora só pediu informações. Estou lhe dando informações e a minha solidariedade e tal. No dia seguinte a mulher voltou e disse, e aí, dona Josefina, como é que foi? Ela disse, eu vou mostrar-lhe. Levantou a saia, ela estava com uma mancha roxa aqui, ela tinha apanhado de pneu. Ela disse, eu apanhei uma surra do pneu. Eu disse, falei, dona Josefina, levantei. Vamos para a delegacia e é já. Não, senhora. Falei, como, dona Josefina? A senhora acabou de levar uma bruta de uma surra, qualquer dia a senhora morre. Vamos para a delegacia já e vamos lavrar uma ocorrência. Não, senhora. Falei, por quê, dona Josefina? É meu marido. Eu casei-me com ele lá no Porto, lá não sei aonde. Eu o tenho ainda como marido, não quero, não desejo, não, de qualquer maneira, casei-me com ele, não. Eu lhe peço desculpas, que pena, não. Dá um desânimo, dá uma desilusão. Olha, minha primeira cliente foi isso. Eu voltei para casa e falei, mãe, tinha a mãe viva e namorada. Mãe, minha mãe era filha de anarquista, né? O pai dela que era anarquista. Mamãe disse, como? E ela não quis fazer nada já. Eu disse, não, mãe, ela não quis fazer nada, ela quis ficar quieta. Porque quantas mulheres conformadas. E quantas dezenas, centenas e milhares. Continua até hoje. Continua até hoje. Isso foi em 1900, agora você imagina. Mas não foi por isso que você parou dele? Não. Daí você teve outras causas. Não. Aí eu fui para o meu colega e falei, fulano, como é que ele chama? Um cara muito bacana, muito meu. Raul, puxa vida, olha o que me aconteceu. Ele disse, vai acostumando. Você vai ter uma porção de desilusões. Uma coisa a gente aprende nas aulas, a outra é a vida, né, Renata? É a vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens aí que estão sob a pressão dessa 4ª Revolução Industrial, não se sabe como vai ser o mundo, eles vão ter que estar preparados para a incerteza, né? Para o inesperado, para a novidade. O que você diria? Você pode dizer a eles, vocês são jovens, vocês têm esse tesouro que é a juventude e a força que a juventude nos dá. Lutem pela liberdade de vocês mesmos e pela liberdade de um modo geral. Não se curvem
Quando vocês tiverem que enfrentar, enfrentem a coisa com cuidado, com delicadeza, com amabilidade, mas não com... não se curvem, não se abaixem, não tentem, não pensem que vocês são menos que qualquer um. Nós somos todos iguais, nós temos todos a mesma vida, o mesmo direito à vida, a mesma força. Os que temos crença, devemos continuar na nossa crença. Os que amam ao próximo como a si mesmos estão fazendo o certo. É isso que nós temos que fazer. Agora, se não deixam amar, então aí já é outra coisa. Se não se deixam amar, as pessoas, a gente diz, então, muito obrigada, até logo, vai com Deus. É isso, liberdade, amor ao próximo, desejo de não fazer mal a ninguém, mas desejo de nos realizarmos. Vamos em frente. Cada um de nós é muito bom, cada um de nós é o melhor de todos. Viu que bom? Não desistam. Renata que está falando. Renata Palottini, poeta, dramaturga, ensaísta, romancista e, além de tudo, um ser humano maravilhoso. Aline, olha que beleza. Ser humano maravilhoso. Obrigado, Renata. Aline, além de tudo.